Trabalhadores rurais de Alagoas e de Pernambuco foram resgatados de uma fazenda no interior de Goiás. Segundo os fiscais, eles estavam em condições análogas à escravidão. Esse termo é difícil da gente entender, mas são condições parecidas com a escravidão, ou equivalentes à escravidão. As condições dos alojamentos eram precárias e a carteira de trabalho deles sequer foi assinada. As carteiras sequer foram assinadas. Quem tem detalhes mais desses absurdos é a Beatriz Lacerda, ao vivo com a gente. Bia, é inacreditável em pleno século XXI a gente ainda falar de escravidão, pessoas que muitas vezes trabalham apenas pelo alimento, né? E ficam presas em dívidas que nunca se acabam, pelo contrário, só aumentam, né, Bia? Isso, Edson, e tem gente que diz ainda que trabalho escravo não existe mais. Não é bem assim, né? Até porque esse termo que você explicou aí, né, trabalho análogo à escravidão, é justamente para definir essa nova forma de trabalho que explora a condição do trabalhador. Necessariamente não é que ele não receba, e muitas vezes, viu, nem recebe dinheiro mesmo, mas está ali, ó, fazendo um trabalho forçado, uma jornada extenuante, ou seja, muito exaustiva, está no local de tão difícil acesso que ele não consegue simplesmente voltar para casa, se libertar, sair dali, acaba ficando naquele local sob alguma ameaça. Então existem outras condições que hoje definem o que seria um trabalho escravo moderno. E foi o que os fiscais, os auditores fiscais encontraram nessa fazenda que fica lá em Quirinópolis, em Goiás. Um grupo de 13 trabalhadores foi resgatado no último dia 22 de março por uma força-tarefa. Na verdade, é um grupo especial de fiscalização móvel, que é formado não apenas pelo Ministério Público do Trabalho, como também Ministério do Trabalho e Emprego, pela Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. Constataram que eles viviam em alojamentos com condições degradantes. Esses trabalhadores não tinham sequer, Edson, uma cama para dormir. Não tinham cama, não tinham armário, o banheiro em condições precárias também não tinha chuveiro. No trabalho, do local de trabalho lá na fazenda, que tinha um plantio de cana-de-açúcar, pior ainda, também sem qualquer condição de higiene, não tinham sequer um local para fazer uma refeição. E olha, eles saíam lá do alojamento às 5 horas da manhã, demoravam 2 horas no trajeto, em deslocamento para chegar a essa fazenda, trabalhavam o dia inteiro e para voltar para casa mais 2 horas. Isso todos os dias, o que configurou aí uma jornada de trabalho extenuante. Então, o que aconteceu? O empregador ele foi chamado, né, e aí admitiu que estava realmente colocando os trabalhadores dele naquelas condições degradantes e aí ele precisou regularizar essa situação. Já começou pagando aí uma multa de R$50 mil por dano coletivo, certo, a esses trabalhadores. Na realidade, ele assinou um termo para regularizar essa situação e pagou um título de danos morais. Ainda não é a multa. Ele precisou regularizar essa situação, pagando inicialmente um título de danos morais e caso ele venha descumprir o que foi acordado com o Ministério Público do Trabalho, aí sim ele ainda vai ser multado. Mas também vai pagar verbas rescisórias a esses trabalhadores no valor de R$83 mil. Também regularizaram os contratos de trabalho dessas pessoas para que elas possam receber os seus direitos e voltar para casa, já que eles foram resgatados. Houve a emissão do seguro-desemprego de trabalhador resgatado. Cada um desses 13 trabalhadores vai receber 3 parcelas no valor de um salário mínimo. É um seguro que cabe neste caso. Cada trabalhador também recebeu o pagamento de dano moral individual no valor de R$3 mil e a viagem de volta ao local de origem deles também foi custeada por este empregador. Então está aí um trabalho excelente de investigação, porque tem toda uma investigação antes de chegarem a esse ponto. Existe uma denúncia, de alguma maneira, né? O Ministério Público fica sabendo disso, ou pela própria polícia, ou alguém que tem conhecimento do caso faz a denúncia, o Ministério passa a investigar até montar essa verdadeira operação que constatou essas irregularidades, essa situação de trabalho escravo lá em Goiás, na cidade de Quirinópolis, com trabalhadores tanto de Alagoas quanto de Pernambuco. A gente não sabe exatamente quantos eram alagoanos, mas tinham sim desses 2 estados, eles que foram aliciados pelos chamados gatos, que são pessoas que fazem propostas, fazem promessas de trabalho, mas quando chegam lá, os trabalhadores encontram uma situação bem diferente. Ainda bem, foram resgatados e voltaram para casa. Edson?
Pois é, Bia, o mínimo você tem que oferecer ao trabalhador, né? Condições de trabalho, se ele saiu da sua cidade, foi para outra cidade, o empregador é responsável também por colocá-lo no local, né, adequado, e a gente viu que as imagens, infelizmente, tem até criança no meio, né? Imagina só, imagina o que eles prometeram para esses trabalhadores: olha, você vai ter casa, né, pode trazer seu filho, você vai ter um lugar aqui, né, para sua família, você vai receber bem, né, vai receber o salário certinho, carteira assinada, nada disso. Nem a carteira estava assinada. Né? Imagina só, e uma criança no meio de todos, olha só, a bagunça em que estavam, sem estrutura nenhuma, né, Bia? Enfim, agora é muito pouco, né? 50 mil reais é nada, né? É nada para esse trabalhador, esse empregador, né? Mas vamos esperar o desenrolar da justiça. O fato é que as pessoas que estavam exatamente nesse trabalho próximo à escravidão recebam, de fato, essa alforria, né? Sejam libertados. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade. É sempre bom, importante a gente ressaltar. Você pode denunciar exatamente isso. Se você está vendo alguma movimentação estranha, olha, alugaram uma casa aqui, o pessoal dorme no chão, né? Sai de manhã, só volta de noite. Você pode denunciar. O Disque Denúncia é 181. Denuncia para a polícia, porque pode acabar, inclusive, em prisão. Porque se você quer contratar trabalhadores de forma legal, você contrata. Se você não quer ou se você não pode contratar, você não pode colocar as pessoas dessa forma. É inadmissível, né? Em pleno século XXI, não dá para a gente aceitar situações como essa, né?